Meus amigos, é cada vez mais provável uma guerra entre Estados Unidos e Irã, ou melhor, está cada vez mais próxima a guerra entre os dois países. E na medida em que a guerra entre Estados Unidos e Irã se torna mais possível, na mesma medida se torna mais possível que nada será resolvido na Venezuela, porque a história tende a se repetir. Esta simpática senhora que vocês estão vendo é Condoleezza Rice. Ela foi secretária de Estado do governo de George Bush, o George Bush filho, durante a estada dos Estados Unidos no Iraque. Ela teria dito a George Bush que ele precisaria dar um jeito na Venezuela, porque estava se formando aqui na América do Sul, com a ajuda de Cuba e do governo brasileiro de Luiz Inácio Nove Dedos da Silva, um Estado narcoterrorista que seria muito pior do que Cuba para os interesses do Ocidente, dos Estados Unidos principalmente. George Bush ouviu-a com atenção, mas nada fez. Por quê? Porque naquela época Bush estava com as baterias todas voltadas para o Oriente Médio. É bem verdade que o Iraque hoje é muito melhor do que foi durante o regime de Saddam Hussein, e isso graças a George Bush. Mas, por outro lado, a América do Sul ficou muito pior desde que Bush resolveu concentrar-se apenas no Oriente Médio. Como disse, a história tende a se repetir. Donald Trump foi alertado muitas vezes do perigo da Venezuela, que, para todos os efeitos, já não é apenas cubana, mas russa também. E Donald Trump está concentrando, como fez George Bush, todas as suas baterias no Oriente Médio. Hoje veio o anúncio aqui no Jewish News Syndicate que os Estados Unidos enviaram outro porta-voz para a região para juntar-se ao USS Abraham Lincoln. A matéria diz: o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que os Estados Unidos estão enviando uma bateria de mísseis Patriot e um navio de guerra adicional ao Oriente Médio, enquanto as tensões entre o Irã e os Estados Unidos aumentam, com as alegações do Pentágono de que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica está planejando um ataque às forças ou interesses americanos na região. O da Jerusalem Post diz o seguinte: a Grã-Bretanha advertiu hoje que o conflito pode irromper por acidente entre os Estados Unidos e o Irã em meio a crescentes tensões, enquanto as forças da União Europeia se reuniam para tentar manter o acordo nuclear com a República Islâmica. A República Islâmica deu 60 dias para a Europa colaborar com dinheiro, evidentemente, com o regime dos ayatolás, senão os ayatolás continuarão, ou melhor, retomarão a atividade de enriquecer urânio para as suas bombas atômicas. A situação é realmente muito tensa, com esse acréscimo de novo porta-aviões na região, com muito míssil a bordo, a coisa ficou realmente bastante clara. Tal como George Bush não brincava em relação ao Iraque no começo da década passada, Donald Trump também não está brincando em relação ao Irã, sem falar que existe aí a possibilidade de uma grande revolta em toda aquela região depois de anunciado o plano de paz no final do Ramadã, no começo do mês que vem. Pois bem, por tudo isso, muita gente está dizendo que a guerra, se não é 100% certa, está muito próxima disso. Seja como for, esta senhora volta à lembrança, porque teve na época sábias palavras. Teria dito a George Bush: resolva também o problema da Venezuela, tanto quanto o do Iraque, porque lá se formará uma ditadura quase que indestrutível.
Talvez a ditadura de Hugo Chávez não seja indestrutível, mas a ditadura que está colocando lá Vladimir Putin, com a ajuda da inteligência cubana, essa pode ser sim indestrutível. Quanto mais aquilo lá ficar abandonado, mais difícil será tirar os comunistas do poder. O fato é que os Estados Unidos tentaram sim derrubar Maduro através de um esquema, de um acordo com os militares venezuelanos. A coisa, eu já expliquei num vídeo passado, foi antecipada e por isso o plano veio abaixo. Por quê? Porque ficou fora do plano um acerto com o principal militar da Venezuela, talvez o homem mais rico do mundo hoje, o militar, o general Cabello, que é simplesmente o sujeito que manda no narcotráfico mundial. Os militares que faziam acordos com os Estados Unidos, com a CIA, deixaram de fora aquele que seria o principal interlocutor com o governo americano. O governo americano não quis colocar esse sujeito na negociação porque bem sabia que teria que derrubá-lo logo depois. Agora, esse senhor, o general Cabello, está botando para quebrar, é o que diz aqui o Infobae de hoje. O general está perseguindo todos aqueles que tentaram derrubar Maduro sem lhe convidar para a festa. Aqui está a matéria dizendo a revanche de Diosdado Cabello, por haver ficado fora das negociações entre Estados Unidos e altos dirigentes chavistas para derrubar Maduro. O homem está perseguindo a tudo e a todos, e a foto é bastante explicativa do modo de operar desse senhor. Pois bem, estamos aí de novo diante de um grande e terrível impasse. Ou os Estados Unidos dão um jeito de trazer um puxadinho de sua grande frota para resolver logo o problema da Venezuela, ou continuaremos com uma super ditadura aqui na América do Sul, que será sempre muito arriscada para os governos democráticos que estão tentando recuperar parte do continente, como o nosso, por exemplo. Até depois, amigos.